E aí, pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as rochas, vamos continuar nossa aula sobre geologia. Vamos entender como são formados os tipos de rochas e quais os tipos de rochas que nós temos aqui no nosso planeta, certo? Conto com vocês, aproveito e já peço para que quem não está inscrito no canal, vai lá, dá uma carreirinha, se inscreve, é coisa rápida, certo? Ativa lá o sininho, porque qualquer notificação e os vídeos novos chegam em primeira mão para vocês. Vamos embora? Roda a vinheta. Pessoal, esse vídeo é o terceiro vídeo desse conjunto sobre geologia, dessas aulas, onde nós estamos entendendo melhor como que o nosso planeta ele foi formado, as transformações que ocorreram, e a geologia é isso, né? Ela estuda a formação, composição, as transformações que acontecem com o nosso planeta. No primeiro vídeo nós falamos sobre as camadas que formam o nosso planeta e também falamos um pouquinho das características de cada camada. No segundo vídeo nós vimos alguns eventos, né, alguns fenômenos que acontecem, como no caso dos vulcões e terremotos, e vimos também que eles são consequências do movimento das placas tectônicas. Hoje nós vamos entender um pouco a constituição da nossa crosta terrestre, seja ela continental ou oceânica. Basicamente ela é formada por rochas. Mas o que são rochas? Não sei. Não? Galera, rocha nada mais é do que um aglomerado de mineral. Esses minerais, eles se agrupam, eles se aglomeram e devido a algumas características abióticas, né, como no caso da pressão e da temperatura oriunda do interior do nosso planeta, esses minerais que vão se organizando, eles formam o que nós chamamos de rocha, certo? Esses minerais, são de várias formas, são de vários tipos, são inúmeros os minerais. Cada tipo de mineral ele vai dar origem a uma rocha com características próprias. E isso é muito importante, porque essas características são características químicas. Cada mineral tem uma organização e característica química que vai fazer com que aquela rocha ela também tenha essa característica própria, essa característica química, certo? Continuando. Cada rocha ela tem uma origem baseada na forma como ela foi criada. Então, existem basicamente 3 tipos de rocha se a gente pensa do ponto de vista de formação. As 3 rochas são rocha metamórfica, rocha magmática e rocha sedimentar. A gente vai entender um pouco cada uma delas. As rochas metamórficas, que foram as que eu falei, essas rochas, elas geralmente são formadas nas camadas do manto, aonde vai sofrer um aumento de pressão e temperatura oriundo do núcleo do nosso planeta. Certo? Essas rochas, elas passam por um processo de transformação, um processo de metamorfose. Por isso que o nome delas são metamórficas, vem de metamorfose, de transformação, de mudança. Muitas vezes, as rochas metamórficas, na verdade, já foram em algum momento rochas magmáticas ou sedimentares e que passaram por transformação através de um movimento que nós chamamos de ciclo das rochas. Sim, as rochas também têm um ciclo. Não! Esse ciclo da rocha, ele vai envolver o movimento que acontece com o magma que está presente no manto do nosso planeta. Se você não está entendendo nada e se não lembra dessa aula, eu vou deixar aqui no card, pessoal, a nossa primeira aula do grupo de geologia, onde eu explico um pouco dos movimentos que acontecem no manto. Esse movimento é um movimento de convecção. Muitas vezes, pessoal, os minerais encontrados em rochas metamórficas, eles são oriundos da transformação que ocorreu com outros tipos de rochas, como rochas magmáticas, por exemplo. E aí, essas rochas, elas estão sempre presentes em camadas mais profundas. Então, é mais fácil numa perfuração você encontrar essas rochas metamórficas que outros tipos de rochas. Beleza? Você quer um exemplo de rocha metamórfica? Vou dar um bem simples, fácil que só de ver. Vocês conhecem o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro? Sim, aquele mesmo, que tem o bondinho que a galera viaja de um lugar para outro. Pronto. Aquilo é um afloramento rochoso, que nada mais é do que uma rocha que está exposta na crosta, sendo possível ser visualizada. Esse afloramento, ele é todo formado por rochas metamórficas. Então, o Pão de Açúcar é um grande exemplo. Nós temos exemplos mais do cotidiano, como é o caso do gneiss. O gneiss é uma rocha que ela tem
ela é oriunda de minerais que formavam o granito, que é um tipo de rocha magmática, mas sofreu a transformação e deu origem ao gneiss. Então, várias rochas têm esse tipo de transformação, e você percebe pela reorganização que os minerais eles têm. Um dos tipos mais comuns de rochas que nós encontramos aqui na superfície do nosso planeta são as chamadas rochas magmáticas. O nome magmática, ela vem de magma, exatamente. Magma é uma rocha que ela é oriunda do magma encontrado no manto na região interior do nosso planeta. Essas rochas magmáticas também podem ser chamadas de ígneas. Esse ígnea é um nome que vem de fogo, incandescente, então vocês podem encontrar esses dois nomes para o mesmo tipo de rocha. Esse tipo de rocha magmática ele vai ser dividido em dois grupos. Então nós temos as rochas magmáticas do tipo plutônica e as rochas magmáticas do tipo vulcânica. Qual é a diferença entre elas? Não sei. Não? Ambas são oriundas do produto que está no manto, ou seja, as rochas derretidas que estão no manto do nosso planeta e entram em erupção através do que nós conhecemos como vulcão, que foi o tópico da nossa aula passada. Pois bem, no caso do magma, que é a rocha derretida no interior do planeta, por vezes esse magma ele se solidifica antes de sair, antes de ser expelido. Essa solidificação do magma dá origem ao que a gente chama de rocha magmática plutônica. Um exemplo desse tipo de rocha é o granito, que eu estava falando há pouco. Então, o granito que a gente encontra nas nossas casas, em vários locais, forma balcões, banquetas de recepção, esse granito ele é uma rocha magmática do tipo plutônica, ou seja, o magma se resfriou no interior da Terra, deu origem a esse tipo de rocha. Pois bem, o outro tipo de rocha magmática que nós encontramos é do tipo vulcânica. Quando a lava ela é expelida, tá? A lava nada mais é do que o magma que estava no interior da Terra, mas que foi expelida pelo vulcão. Então, a partir do momento que o magma sai do interior da Terra pela cratera do vulcão, recebe o nome de lava. Essa lava entra em contato com a superfície terrestre, que é bem mais fria do que o interior do nosso planeta, e se resfria. Esse resfriamento ele é muito mais acelerado do que o resfriamento que acontece no interior da Terra, certo? Então, esse resfriamento na superfície faz com que os minerais que estão formando aquela rocha se agrupem de forma muito rápida, eles não conseguem se organizar. Então, a rocha ela vai acabar tendo uma característica diferente. Esse tipo de rocha é rocha magmática vulcânica. Um exemplo muito conhecido é o basalto. Onde nós encontramos o basalto? Simples, o basalto forma aquelas pedras que estão nas ruas, que formam os calçamentos, que forma a brita, que é utilizada na construção civil. Então, esses são exemplos de rochas magmáticas do tipo vulcânica. Se a gente parar para pensar que em algum momento lá atrás, quando o nosso planeta ele começou a se resfriar e que inúmeros vulcões existiam, né, que estava todo um tumulto de organização dessa crosta e das camadas, a gente para pensar que muito desse magma que estava lá embaixo, ele subiu, ele está agora na superfície. E por isso que a rocha magmática é um tipo que nós encontramos com muita frequência no nosso planeta. Eu dei um exemplo muito legal de rocha metamórfica quando eu falei do Pão de Açúcar. Então, para ninguém ficar com ciúme, porque eu só falei do Rio de Janeiro e não falei aqui de Pernambuco, eu vou dar um exemplo muito bonito que nós temos aqui, mas de rocha magmática. Todo mundo conhece Fernando Noronha. E todo mundo conhece aquela foto postal de Fernando Noronha que é, né, tipo, o cartão postal de Fernando Noronha, que são os Montes Dois Irmãos. Pois bem, esses Montes Dois Irmãos, eles são formados a partir de rochas magmáticas vulcânicas, certo? Na verdade, aquilo é uma rocha imensa formada de basalto, que foi oriundo da erupção de alguns vulcões que tinham na região. Fala a verdade, dessa aí você não sabia, né? Ah, sempre soube. O terceiro tipo de rocha que nós vamos conversar hoje são as rochas sedimentares. O nome meio que já dá uma pista de como elas são formadas, né? As rochas que em geral existem, tanto metamórfica, magmática ou sedimentar, elas sofrem o que nós chamamos de fatores do intemperismo,
que nada mais é do que fatores do ambiente. Chuva, sol, aumento ou diminuição de temperatura, em alguns locais neve, granizo, tudo isso é uma ação do meio ambiente e que atua diretamente sobre essas rochas. Bem, esse intemperismo ele vai desgastando, ele vai fragmentando essas rochas em sedimentos muito pequenos. Esses sedimentos, eles na maioria das vezes são levados pela água da chuva ou em alguns casos pelo vento. E vai acumulando em locais, muitas vezes distantes da origem daquela rocha-mãe de onde ele veio. Esse local onde ele é armazenado, nós chamamos de bacia sedimentar. Essas bacias sedimentares, elas formam camadas de sedimentos que vão se agrupando umas sobre as outras. Essas camadas, elas, com o passar dos anos, essas camadas de sedimento vão se cimentando, vão se colando, aglomerando, muito em função da temperatura e pressão que vem lá do interior da Terra e chega aqui na superfície. E também pela ajuda de alguns fatores do ambiente, como eu já falei, né? A temperatura do sol, radiação, chuva, vento, essas coisas. Pois bem, esses sedimentos vão se organizando e formando camadas. Com o passar do tempo, essas camadas que estão amontoadas umas sobre as outras dão origem ao que nós chamamos de rochas sedimentares. Essas rochas são muito importantes. Elas têm uma importância ímpar, vamos dizer assim. Por quê? Porque elas trazem coisas de fundamental importância para a gente entender como que a vida se desenvolveu no nosso planeta. Eu estou falando dos fósseis. O fóssil é um vestígio, seja de animal, planta, micro-organismo, qualquer organismo vivo que tenha deixado algum vestígio, não necessariamente precisa ser o esqueleto, qualquer vestígio, ele vai ser chamado de fóssil. E esse fóssil, na maioria das vezes, ou quase todas as vezes, eles são acoplados nessas camadas. Então, um fóssil, um animal, vamos dar um exemplo de um animal, morreu e foi sendo soterrado pelas várias camadas de sedimentos. O que acontece com o tempo? Se milhões de anos depois as pessoas forem escavar esse local, eles vão encontrar aquele vestígio ali, aquele registro ali. Então as rochas sedimentares, elas têm uma importância grande para entender a história de vida do nosso planeta, porque os fósseis são importantes, né, para a gente entender tudo o que já aconteceu e todos os seres que já habitaram o nosso planetinha Terra. Além disso, galera, as rochas sedimentares também têm uma importância econômica muito grande. Por quê? Nessas rochas, por várias vezes, são acumuladas matérias orgânicas que, com o passar de milhares de anos, elas formam combustíveis fósseis, que nada mais é do que o petróleo, o gás natural, carvão, essas coisas. Negócio que polui aí a Terra. Então, pessoal, isso tem uma importância muito grande para a economia, né, de todo o mundo. O petróleo, ele é um fator de muita importância na economia mundial. Como eu dei exemplo de rochas magmáticas e metamórficas, eu também vou dar exemplo de rocha sedimentar, que é o calcário. O calcário, ele é uma rocha sedimentar e ele é formado muito em consequência da sedimentação do carbonato de cálcio. É um mineral encontrado na carapaça de alguns animais. Muitos dos animais marinhos possuem essa carapaça, né? Possuem essa concha que a gente chama. E essa concha é formada de carbonato de cálcio, então você vai encontrar próximo a oceanos, rios, lagoas, muitas rochas do tipo calcário, certo? Que traz essa característica e que tem o cal como um elemento secundário, aí, um produto secundário utilizado na construção civil. Galera, é isso. Falamos hoje um pouco sobre as rochas, como as rochas são formadas, os 3 tipos diferentes, né? Os 3 tipos mais básicos. Trouxe para vocês alguns exemplos. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, então curte. Não deixa de curtir, dá o teu like, isso ajuda muito. E se você não é inscrito, eu convido você a se inscrever, ativar aí o sininho. Sempre vai ter vídeo novo, vou trazer sempre um conteúdo muito legal para vocês. Beleza? Espero que vocês nos acompanhem por muito tempo ainda. Cheiro grande no coração. Até a próxima aula, se Deus quiser.